visão do mundo de uma pessoa que come só carne. Não é só carne, Verão. também comem manteiga. Here's what I eat in a day. My second meal, steak with a generous amount of butter. Eu trabalho 12 horas, tenho os meus 2 filhos para levar à escola e tu queres que eu tenha tempo para pensar em ser macrobiótico? O leite materno. Pois, isto é... Nós vamos por modas, se nós fomos acompanhando ao longo do tempo, a margarina já foi boa, agora é a manteiga, não é? Falava-se dos óleos vegetais, agora é só azeite. Estamos sempre à procura de um alimento que nos salve. O avançar da ciência, não é perigoso estarmos presos a uma dieta que estabeleceu os seus fundamentos há tantos anos atrás? Quem na macrobiótica te vai dizer tirar as unhas de gel? Ninguém, não é? Mas é pensar para que é que queres as unhas de gel. Tu dizes que estas pessoas dizem que nós estamos adaptados a uma dieta carnívora. E eu convido qualquer pessoa a olhar para o tubo digestivo de um ser humano. Quantos caninos tens, Rita? Nós deixamos de comer arroz integral, por exemplo, e passamos a comer arroz processado. Supostamente o arroz integral é... Porque queríamos comer igual às pessoas ricas. O branco. Tu saberes que estás a cuidar de ti próprio através da alimentação é uma ferramenta imensa. Neste momento começa a haver alguns médicos que infelizmente utilizam a medicina da longevidade e anti-aging e qualquer coisa do género. Eu penso, nós não viemos cá para viver eternamente. Isso funcionou nos cosméticos para vender, porque não iria funcionar na medicina. Pois. Onde é que a nossa sociedade ia se todos arranjassem desculpas para não fazer? O medo paga o medicamento. Nós queremos é tirar essa malta do sofá. Aqui em Portugal nós não temos cultura de treino. Mas tenho solução para isto. Sabem qual é? Exercício físico. A essência deste podcast é lutar contra o meu principal concorrente, que é o sofá. Novo superalimento descoberto. Leite materno para humanos adultos. Se já esgotaste o teu estoque de cúrcuma, cavalinha, spirulina e kombucha e mesmo assim continuas inchado, inflamado e ainda não perdeste os 20 kg a mais quando a época balnear já vai a meio, gasta metade do teu salário no leite materno BMS Tretas, que te vai fazer ficar grande e forte. Afinal, se resultou quando eras pequenino, por que não haveria de resultar agora? Como é que ninguém pensou nisto antes? Certo? Subscreve o nosso canal e segue-nos para mais dicas absolutamente inúteis, todas as semanas, uma nova. Sabemos tudo sobre superalimentos, pagamos o que for preciso por eles e estamos cada vez mais doentes. Fomos ensinados a comer rápido, viver cansados e confiar mais em rótulos do que no nosso instinto. Fomos ensinados a olhar para o alimento como um número e isto não nos está a ajudar. Dulce Costa propôs-se a romper com esse ciclo. Engenheira de formação, professora universitária durante mais de 2 décadas, trocou a ciência da energia elétrica pela ciência da energia vital. Fundou a 1000 grãos e tornou-se uma das vozes mais lúcidas e humanas da alimentação consciente, da macrobiótica e do estilo de vida alinhado com a natureza. Mas mais do que falar de comida, a Dulce ensina-nos a parar para lembrar que comer pode ser um ato de amor e não de culpa. Se tens curiosidade por fermentados, mindfulness, por formas mais simples de cuidar de ti, se estás só cansado de andar ao sabor das dietas da moda, ou se queres saber se isto, o slow living, é na verdade uma grande treta, este episódio é para ti. Bem-vinda, Dulce. Olá, obrigada. Bem-vinda. Obrigada por estares aqui. Isto do slow living é uma treta? O slow living não é uma treta. Nós acho que naturalmente deveríamos viver dessa forma, não é? E a sociedade tem-nos vindo a acelerar de uma forma incrível. Portanto, é natural que sintamos o soul living como uma treta que parece que não é para nós, mas na verdade é a forma que nós deveríamos viver para estarmos saudáveis e conectados connosco e com aquilo que nos rodeia. Porque a aceleração faz-nos sempre perder metade da informação pelo caminho. O que é que mudou desde que a Dulce era a professora universitária para agora, que foi viver para o interior e fundou a 1000 grãos? Eu comecei a dar aulas e eu era apaixonada por aquilo que eu fazia. Portanto, eu gostava imenso de ensinar. E nessa altura eu acho que no início, quando eu comecei a dar aulas, eu era muito feliz porque estava a transmitir aquilo que eu tinha aprendido. E, portanto, o que eu posso dizer é que ao longo do tempo desse período de dar aulas, eu fui perdendo a paixão e fui-me questionando sobre se aquilo que eu estava a viver estava de acordo com aquilo que eu sentia que era a minha missão e aquilo que eu queria transmitir às pessoas.
E desde essa altura até agora que eu fiz esta mudança, não é? Para a 1000 grãos, eu voltei a estar. O que eu posso dizer é que voltei a estar apaixonada por aquilo que eu gosto de fazer, que eu gosto de ensinar, mas eu já não me identificava com aquilo que eu estava a ensinar. Portanto, o que mudou foi, ou seja, o que eu sinto é que tive aqui uma fase de paixão por aquilo que eu andava a fazer, por uma fase de. Não posso dizer por falta de paixão, o que eu posso dizer é falta de entusiasmo ou de vibrar comigo aquilo que eu andava a fazer no ensino superior. Para outra fase em que eu sinto-me alinhada, ou seja, aquilo que eu estou a fazer é a minha vida. Acho que dá para entender, portanto, mudou muita coisa, a Dulce é outra pessoa, mas continua a ser apaixonada por ensinar, continua a ser apaixonada por aquilo que faz, mas neste momento eu sinto que vibro com aquilo que ensino. Quantas vezes já recebeste uma mensagem de um ex-aluno a perguntar qualquer coisa? Professora, o que é que lhe deu na cabeça? Não tenho esse tipo de mensagens, mas tenho pessoas, ex-alunos meus, que me seguem agora na minha versão de Dulce da 1000 grãos, não é? E que acompanham os meus conteúdos e que até fazem algumas coisas ou seja, o retorno que eu tenho é de que gostam desta versão da Dulce. Sim. E o que é realmente então a dieta macrobiótica? É só arroz integral e legumes? Essa é uma mensagem completamente errada e que está ligada a uma fase da macrobiótica em que se ajudava pessoas muito, muito doentes. Ou seja, uma dieta restrita ou restritiva é apenas para ser mantida durante algum tempo. A alimentação macrobiótica, pelo contrário, define que há alimentos que são de consumo regular. Depois, podemos comer de tudo, no fundo. Há alimentos que são de consumo regular, há alimentos que são de consumo mais esporádico, não são para comer diariamente, mas nós podemos comer semanalmente ou assim, pronto, de forma mais esporádica. E depois há um grupo de alimentos que nós poderemos escolher comer em ocasiões festivas, mesmo muito esporadicamente, 1, 2 vezes por ano, ou podemos escolher não comer de todo. Querem que eu desenvolva um bocadinho quais são estes de base? Por favor. Sim, pronto. Claro, sim. Então, os de base são os cereais integrais e não apenas arroz integral. Nós não nos podemos esquecer que a macrobiótica tem inspiração japonesa e, portanto, no Japão vivia-se à volta do arroz. As pessoas cultivavam arroz, as casas eram feitas com arroz, as roupas feitas com fibra de arroz. O vinho era de arroz, os adoçantes eram feitos à base de arroz, portanto, toda a sociedade vivia à volta do arroz, principalmente na parte mais rural. E, portanto, o arroz era aquele cereal mais venerado, mas há cereais integrais típicos de cada região do mundo e, portanto, nós falamos em cereais integrais na sua totalidade e podemos depois, ao longo do ano, ir variando os cereais. Portanto, cereais integrais, leguminosas, vegetais, alguma fruta, sementes, algas, fermentados, portanto, são os alimentos de base. Inclui-se também, pode-se incluir peixe, com alguma regularidade e dependendo da condição da pessoa, porque aqui depois a alimentação tem muito a ver com as necessidades e objetivos da pessoa. Pode-se incluir alguns adoçantes naturais, fruta, claro, não sei se eu tinha referido a fruta também, sementes oleaginosas, portanto, este tipo de alimentos. E mais esporadicamente, e ovos também poderá estar incluído, mas depois mais esporadicamente, sim, carne. Mas também dependendo da condição da pessoa, podemos dizer que a pessoa tem que consumir carne com alguma regularidade até sair de um problema de saúde, portanto, mas carne mais esporádico para quase todas as pessoas, mais esporádico. Laticínios normalmente retiram-se, principalmente os de vaca, mas se a consumir que seja de animais de tamanho mais próximos de nós, portanto de cabra ou de ovelha, e açúcar e álcool, mesmo muito esporadicamente. Portanto, normalmente são alimentos que se retiram quando as pessoas querem ir para um estado de saúde, ou seja, quando as pessoas estão doentes, estão desequilibradas, então estes alimentos de consumo muito esporádico retiram-se durante pelo menos alguns meses, 4 meses, 6 meses, até a pessoa reequilibrar e depois esporadicamente poderá consumir. Portanto, é uma dieta muito aberta, não é só arroz integral, dá para perceber isto. Tu assim acabaste de deitar por terra o superalimento que eu acabei de anunciar. As Exatamente. pessoas ficaram até agora à espera
de perceber como é que compravam leite materno, afinal não é boa ideia. O leite materno. Pois, isto é. Nós vamos por modas, sabes? O que eu sinto é que, infelizmente, na nutrição há modas. Se nós formos acompanhando ao longo do tempo, a margarina já foi boa, agora é a manteiga, não é? Falava-se dos óleos vegetais, agora é só azeite. Portanto, nós vamos acompanhando, se nós formos acompanhando os mitos ao longo do tempo, nós percebemos que são realmente modas e que estamos sempre à procura de um alimento que nos salve, quando no fundo é um conjunto de alimentos e uma alimentação o mais equilibrada possível e segundo as nossas necessidades. Porque as minhas necessidades não são iguais às do Paulo e as do Paulo não são iguais às da Rita e por assim vocês de certeza que não comem a mesma coisa, nem mesmo que a base seja idêntica, em termos de quantidades, vocês vão colocar coisas diferentes no prato. E isso é que faz com que nós estejamos mais equilibrados ou menos equilibrados. A verdade é que as modas servem unicamente para fazer com que as pessoas gastem dinheiro e acreditem que é aquilo que as vai salvar e não façam o trabalho. No fundo, é como alguns suplementos, é um atalho, não é? Ou as pessoas querem perder peso agora, tu falavas nisso, não é? As pessoas querem perder peso agora, muitas vezes fazem um atalho, tomam uns batidos, umas coisas, perdem 10 quilos. Mas o trabalho real de mudança do corpo e da forma de cuidar do corpo, esse nunca está feito. Porquê? Porque as pessoas fizeram um atalho. Portanto, o caminho não foi feito. As pessoas não aprenderam novas formas de se relacionar com a comida, não aprenderam a utilizar os alimentos certos, etc. Portanto, tomaram os batidos, perderam 10 quilos. O objetivo está atingido, mas não fizeram tudo o que era necessário para mudar a sua forma de se relacionar com os alimentos e que ser uma coisa duradoura, ser para sempre. Não é? É muito fácil depois ganhar esses 10 quilos quando voltamos a comer aquilo que o nosso corpo estava habituado antes desse mês a comer batidos. Mas tirando a questão dos laticínios, qual é a grande diferença entre a macrobiótica e a dieta que a minha mãe me ensinou que se faz aqui em Portugal? Por tradição? Sim, eu diria que em Portugal a macrobiótica, quando se adapta a macrobiótica adapta-se ao local onde está, não é? E normalmente nós recomendamos que se coma alimentos locais e sazonais, e alimentos locais são aqueles que crescem num raio de se calhar 30 km, 50 km à nossa volta, aqueles que são típicos do nosso país e que melhor são no nosso país. Isto tem muito a ver com o nosso corpo estar a receber a informação daquilo que existe, não é? E com isso vai também criar mais equilíbrio interno para estar de acordo com aquilo que externamente também lhe está a ser proporcionado. Pronto, e eu diria que em Portugal o que faz sentido é que a macrobiótica se adapte de tal forma a ser muito parecida com a dieta mediterrânica que se fazia há uns anos atrás. Eu, por exemplo, quando comecei a comer arroz integral e a minha mãe viu pela primeira vez o meu prato com arroz integral, ela disse-me, isso era o arroz que eu comia quando era pequenina. Portanto, eu tenho 53, a minha mãe tem 85, portanto, há alguns anos atrás, e não é preciso recuar muito, em criança ela comia arroz integral. Portanto, se nós formos uma dieta, uma alimentação mediterrânica muito com a base do que se comia mais antigamente, não é? Agora a mediterrânica está muito desvirtuada, eu acho que sim. Faz muito sentido isso que tu disseste, Paulo, que não há muita diferença com aquilo que a tua mãe te ensinou algum tempo atrás. Nós, neste momento, é que numa dieta mediterrânica comemos excesso de carne, excesso de peixe, excesso de azeite, excesso de alimentos refinados, portanto, desvirtuamos a sabedoria ancestral que aqui existia na Península Ibérica. A macrobiótica, por exemplo, se nós formos para a Índia, é a alimentação ayurveda. Entendem o que eu quero dizer? Se formos para a África, se calhar não temos que fazer muitas mudanças, é fazer a alimentação que eles fariam há uns anos atrás, antes de a indústria alimentar se ter imposto, não é? Portanto, é muito neste sentido. Aliás, na origem da macrobiótica está um senhor que se chama Jorge Ozawa e ele ficou doente. Aliás, a família dele, a mãe e um irmão, ou vários irmãos, portanto, a família ficou doente com tuberculose e ele próprio ficou com tuberculose. Ele pensou que ia morrer. Eles morreram, portanto, ele iria a seguir. E na altura ele
fez uma dieta macrobiótica. Conheceu um senhor que se chama Ishizuka, que é um médico japonês que acompanhava os soldados japoneses e que criou no fundo foi ele que desenvolveu a macrobiótica, que depois usava foi beber dele, e ele curou-se com uma alimentação macrobiótica. E a partir daí ele começou a perceber que a alimentação que a mãe lhes tinha começado a dar, que já tinha leite de vaca, que já tinha açúcar, que já tinha arroz branco, é que tinha criado doença. E ele acreditava muito nisto, ou seja, que os alimentos, a partir do momento que nós os desvirtuamos, que no fundo é retirar aquilo que eles têm de bom, não é? Que é mesmo o açúcar, se vocês virem um melaço, é muito diferente de um açúcar branco. Vocês imaginem o processo todo que é necessário até criar um açúcar cristal. É absurdo. A mesma coisa com o arroz. Nós desvirtuamos o arroz. Um arroz integral é um arroz que tem vitalidade. Do ponto de vista da macrobiótica, nós temos esta diferença. Nós vemos os alimentos como energia. E, portanto, um arroz integral tem vitalidade. Se vocês o colocarem na terra, ele vai nascer. Eu, se deixo o arroz integral muito tempo de molho, ele começa a ganhar o germinado. Portanto, ele germina. Se vocês fizerem a mesma coisa com o arroz branco, ele é uma pasta podre, não é? Ao fim de uns dias de tarde molhado, só tem o amido. Nós desvirtuamos o alimento. Um cereal integral tem tudo aquilo que é a potência da vida. E nós, do ponto de vista da macrobiótica, isto energeticamente também tem impacto em nós. Ou estamos a comer um alimento que tem a potência da vida, ou estamos a comer um alimento que está completamente desvirtuado e morto. E pronto, e eu poderia falar aqui um bocadinho da história. Por exemplo, Ishizuka era um médico japonês e ele faz uma coisa extraordinária, que é, ele cura-se também, ele não se cura, mas ele consegue viver muito mais anos do que seria suposto com um problema. Ele tinha uma nefrite desde criança, portanto tinha uma inflamação aguda nos rins e ele iria morrer novo. Ele sabia que iria aos 20 e poucos anos iria morrer. Mas ele consegue viver quase até aos 50 anos, o que na altura é uma coisa extraordinária, porque os homens também não viveriam tanto, porque havia guerras e havia outras coisas e havia doença e, portanto, ele consegue viver muito mais do que aquilo que seria suposto, fazendo uma dieta de base macrobiótica. E ele tem acesso, é uma coisa muito interessante, ele como médico do exército japonês, ele tinha acesso às doenças típicas de cada região. E ele começou a relacionar aquilo que as pessoas comiam com as doenças que apresentavam. E começa então a fazer este paralelismo e começa a perceber, ok, isto causa aquilo, e tem esta visão de que a saúde tem muito a ver com aquilo que nós comemos. Não é só, está bem? Não é só. Depois a macrobiótica vai beber uma série de conhecimentos de medicina, de pensamento oriental e medicina oriental, mas a base da alimentação vem muito por aqui, também do estudo de Ishizuka. Dulce, mas Sim. com o avançar da ciência, não é perigoso estarmos presos a uma dieta que estabeleceu os seus fundamentos há tantos anos atrás? Eu o que sinto é que a ciência dá um contributo imenso para nós percebermos o que é que cada nutriente faz no nosso corpo e como é que o nosso corpo funciona. Eu sou uma defensora da ciência, não é? Eu especializei-me e, portanto, eu sei exatamente isso, e publiquei muitos artigos científicos e fui a muitas conferências e discuti com os meus colegas várias coisas, portanto, mais na área ligada à física, porque como engenheira eletrotécnica é mais a física que está por trás. Mas eu não posso falar mal da bioquímica nem do desenvolvimento que existe, e acho que nos ajuda muito a perceber o que é que cada coisa faz no nosso corpo. No entanto, o nosso corpo não mudou ao longo dos anos, o ser humano não mudou assim tanto. Ou seja, o invólucro com que nós nascemos é muito semelhante àquele com que nasceram há 100 anos atrás os meus avós, portanto, entendem? E nós não estamos, a macrobiótica não vem propor uma alimentação assim tão inovadora, não é? Vem propor que se nós temos um determinado tipo de sistema digestivo e chegamos ao planeta Terra com este invólucro, não é? Nós temos um determinado tipo de alimentação que mais se adequa ao nosso corpo. Quando nós olhamos para o nosso sistema digestivo, e eu convido-vos a fazer isso, quando nós estudávamos biologia, queríamos saber o que é que um coelho comia,
nós olhávamos para o sistema digestivo, como é que era a dentição, e começa na boca, não é? Como é que é a dentição, como é que é o tubo digestivo, até aos intestinos e tudo isso. Portanto, aí percebemos o que é um herbívoro, o que é um carnívoro, o que é um omnívoro. E nós, como seres humanos, nós somos omnívoros. Portanto, e o tipo de alimentação que nos tornou humanos foi o tipo de alimentação que é o tipo de alimentação que a macrobiótica propõe. No fundo, nós vamos um bocadinho contra mais a indústria alimentar e não deixamos de olhar para os desenvolvimentos científicos na área da bioquímica ou da nutrição, porque eles podem ajudar, não é? Ajudam-nos a compreender. E o que eu acho muito bonito, mais recentemente, é que muitas das coisas que agora se propõem, por exemplo, voltar a comer os cereais integrais, não é? Que alguns nutricionistas já dizem. Portanto, o tipo de vegetais que se utilizam, as leguminosas, voltar a recuperar as leguminosas, que muitos nutricionistas também dizem. Isto tem muito a ver, no fundo, é de encontro ao que a macrobiótica propõe. Eu não sinto que haja aqui um choque, não é? Um choque, exatamente. Não há... Mas é engraçado que ouvimos alguém que defende a dieta carnívora a falar e utiliza exatamente os mesmos argumentos. Como é que as pessoas aprendem a distinguir aquilo que funciona daquilo que... Olha, eu não vou dizer mal da dieta carnívora, porque eu acredito que estas pessoas acreditam mesmo que a dieta carnívora as curou. A maior parte das pessoas é muito por experiência pessoal, porque se nós formos a ver artigos científicos, a maior parte do tratamento de doenças vem por, imagina, problemas cardiovasculares. Há um livro do Dr. Esselstyn, e agora estou a referir a um médico, que não tem a ver com a macrobiótica, não é? Que é prevenir e curar doenças cardíacas, em que as pessoas lhes chegam em final de linha, ou seja, os médicos já fizeram bypass, já fizeram cateterismo, já fizeram tudo o que havia para fazer, e os médicos dizem, olhem, vocês não há mais nada, a medicina não tem mais nada para vos oferecer, já foram operados não sei quantas vezes, já não há mais nada para vos oferecer. Ele recebe essas pessoas e põe-nas numa dieta sem produtos de origem animal, sem gordura saturada nenhuma, e reverte completamente o problema. Ao fim de algum tempo, estas pessoas estão a praticar desporto, não têm as veias, as artérias entupidas, estão a fazer uma vida normal. E, portanto, há muitos, se vocês falarem com cardiologistas e vos disserem que têm o que é que acham de uma doença da dieta carnívora. Da dieta carnívora, não é? E depois, a nível de... Nós não podemos esquecer-nos que quando comemos alimentos de origem animal, apenas os nossos órgãos excretores vão estar muito sobrecarregados e com um nível de stress muito grande. Ou seja, rins, fígado. Eu não acredito que uma dieta extrema leve alguém à saúde. Assim como na macrobiótica, que se vocês virem alguns macrobióticos antigos, completamente doentes, completamente contraídos. Na macrobiótica nós vemos muito isto, alimentação muito yang, aquilo que nós chamamos de alimentação muito yang. Uma dieta carnívora é muito yang. A pessoa ficam muito focados, é uma das coisas que eles dizem, e claro que ficam, porque a contração dá-nos muito foco, mas estão a fazer uma dieta extrema. Qualquer dieta extrema leva-te à doença. Eu não tenho dúvida nenhuma, isso daqui a uns anos vai-se ver. Acredito que daqui a uns anos se vai ver. Agora, eu entendo aquilo que tu dizes, que estas pessoas dizem que nós estamos adaptados a uma dieta carnívora. E eu convido qualquer pessoa a olhar para o tubo digestivo de um ser humano e explicar-me como é que nós estamos a... Quantos caninos tens, Rita? Claro. 4. De que tamanho são? Pequeninos, não é? Como é que é a tua saliva? A tua saliva tem uma enzima que se chama amilase. E sabes para que é que serve? Para quando tu mastigas os alimentos, a digestão dos amidos começar na boca. Um carnívoro não tem isto. Está bem? Mas isso não nos levaria a concluir que nós somos vegetarianos? Não, eu acho que nós podemos ser vegetarianos porque há muitos povos do mundo que seguem uma alimentação vegetariana. Na Índia tens imensas regiões onde eles fazem uma alimentação exclusivamente vegetariana desde que nasceram, aliás, já na barriga da mãe. Portanto, desde sempre, e eles são saudáveis. Agora que nós,
o que eu sinto é que nós, para fazermos uma alimentação vegetariana, eu sou vegetariana, está bem? Mas por motivos éticos, já antes de entrar na macrobiótica, para nós fazermos uma alimentação vegetariana, nós temos que ter, não podemos comer alimentos industrializados. Nós temos mesmo que fazer uma alimentação em que damos tempo ao alimento que nós demolhamos. Eles fermentam muito na Índia, eles fermentam muitas leguminosas. Muitas das coisas que nós vemos feitas na chapa são cereais e leguminosas fermentadas. Portanto, eles fermentam os alimentos, eles têm um cuidado que faz com que os nutrientes que estão presentes no alimento sejam bem absorvidos. Ou seja, a partir do momento que tu fermentas, os antinutrientes desaparecem. O teu corpo consegue absorver muito melhor os nutrientes que estão presentes nos vegetais, quer seja proteína, quer seja ferro, quer seja outras coisas. Portanto, Mas porquê é que nós deixámos de comer arroz integral, por exemplo, e passamos a comer arroz processado, se supostamente o arroz integral é melhor? Porque queríamos comer igual às pessoas ricas. O branco, infelizmente, nas sociedades, antigamente, os ricos tinham acesso àquilo que as pessoas do campo não tinham. Tinham acesso a pão branco, tinham acesso a arroz branco, tinham acesso a açúcar, tinham acesso a leite, tinham acesso a tudo aquilo que o povo não tinha. O povo comia pão escuro, o povo comia arroz integral, o povo raramente beberia leite ou teria acesso a açúcar. E não é preciso recuar muito, não é preciso mesmo recuar muito para perceber que havia uma diferença muito grande. A partir do momento em que tu começas a ter acesso cada vez mais barato a alimentos brancos, não é? E que, no fundo, acabam por dar muito mais prazer e fazem com que tu tenhas que mastigar muito menos e rapidamente tens uma energia rápida, ou seja, com facilidade tens uma energia rápida, as pessoas fazem esta mudança. Nós fomos enganados. No fundo, o que agora acontece é tu tens as pessoas com mais poder económico, com mais acesso a alimentos de boa qualidade, os integrais, adoçantes não refinados, etc. E tens as pessoas com um baixo nível económico, não é? Com menos recursos económicos, a comprar pão Bimbo ou comprar, eu disse aqui uma marca, mas a comprar pão. Podes, perfeito. Pronto. Pão desse de forma embalado, não é? Tu, para comprares um pão de levedação natural neste momento, ou aprendes a fazer, e portanto tens esse skill, esta capacidade de o fazer, ou então se chegas ao supermercado e o mais fácil é trazer um pão daqueles embalados Mas essa assim. essa é precisamente uma questão que eu tenho. Acho que a macrobiótica é enquadrável no estilo de vida de toda a gente. Alguém que trabalha muitas horas, tem filhos para educar. Tu achas que ela vai ter tempo para... Eu trabalho 12 horas, tenho os meus 2 filhos para levar à escola e tu queres que eu tenha tempo para pensar em ser macrobiótico? Olha, a macrobiótica tem que dar resposta a toda a gente, só que o que vai acontecer é que possivelmente uma pessoa com 2 filhos pequenos que trabalhe muito, muito e que até possa ser mãe sozinha, imagina. Vocês estão a dizer isto e eu olho para o meu passado, porque eu trabalhava muito, fazia investigação, dava aulas, tinha os meus filhos pequenos, eles tinham muitas atividades, sempre tiveram música, desporto e outras coisas. E, na verdade, eu consegui ir introduzindo a macrobiótica na minha vida. Numa fase inicial, fiz a tal dieta muito restritiva e eu sinto que fiquei doente. Está bem? Porquê? Porque eu não tinha tempo. O arroz integral, as leguminosas cozidas e o vegetal estava feito. Está bem? Portanto... O que é que estava a faltar, então? Estava a faltar diversidade, estava a faltar várias formas de confeccionar, mais diversidade de alimentos. Quando nós restringimos muito aquilo que eu dizia, nós vamos no caminho da doença. Mesmo que seja os cereais integrais, as leguminosas e os vegetais estavam ali sempre presentes, eu era capaz de comer 2 ou 3 vezes aquela coisa e os meus filhos tinham outras coisas mais elaboradas do que eu tinha. Ou seja, eu dava prioridade muito à alimentação dos meus filhos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando nós começamos uma mudança, a mudança interna também começa a acontecer. Essa mãe que trabalha 12 horas e que não tem tempo para nada, começa a perceber que aquela vida não faz sentido. Que entrou no rodinha do rato. Quando nós mudamos a alimentação, alguma coisa cá dentro muda. Eu já vi imensa gente a acontecer isto. Mudamos a alimentação e começamos a perceber que aquela vida que nós construímos só está
no fundo, a destruir-nos. É para pagarmos contas, estamos a trabalhar para pagarmos contas, para pagar o estilo de vida que temos, etc. E o que eu recomendaria a esta mãe é: começa por coisas simples. Mudar os cereais brancos para cereais integrais. Muda o sal da cozinha. Em vez de comprar sal refinado, vai e compra sal integral ou o tradicional, não é? Tira o açúcar de casa. Diminui uma série de alimentos que serão mais inflamatórios, não é? E a farão achar que está ali a fazer as coisas certas, porque no fundo nós como mães também queremos fazer tudo certo para os nossos filhos, não é? E muitas vezes estamos a oferecer aquilo que a sociedade aceita, que aquilo que os pares também consomem, os iguais a eles, as crianças todas consomem bolachas e não sei o quê, as mães normalmente vão dar. Quando nós começamos a mudar em casa, até o próprio paladar muda, a maneira de pensar muda, e é uma maneira de irmos mudando a base da alimentação de forma muito simples, ir integrando. Numa fase inicial, nós podemos não demolhar os leguminosas em casa, compramos no frasco. E não me digam que fazer um estofado de leguminosas dá mais trabalho do que fazer um estofado de carne. Não dá mais trabalho. São mudanças pequeninas que depois podem levar a uma grande mudança. Isso foi o que aconteceu comigo, não é? Eu também vinha de uma questão de doença, e como vinha de uma questão de doença, o ter conseguido tratar-me da minha doença... Que doença foi? Eu a seguir ao meu filho mais novo nascer, tive uma infecção urinária, e eu não aconselho ninguém a fazer o que eu vou dizer a seguir, está bem? Mas eu tive uma cistite durante 2 anos e não tomei antibiótico. O que é uma cistite? É uma infecção na bexiga. Portanto, eu tinha... é uma infecção ainda baixa, não é? Porque o que eu digo é que não aconselho ninguém a fazer isto. Porquê? Porque a infecção urinária pode subir, pode chegar aos rins, e dos rins para o sangue é num instante. E podemos já não ir a tempo de tratar nada. Mas eu sentia dentro de mim, no fundo, alguma coisa me dizia que eu conseguia livrar-me daquilo sem ser a tomar antibiótico. E eu sabia o que é que tinha. Eu tinha uma E. coli. Portanto, a E. coli existe no nosso corpo, existe nos nossos intestinos, não é? E ela estava deslocada. Alguma coisa tinha acontecido para aquela bactéria ter oportunidade de se desenvolver fora do ambiente onde nunca poderia estar a desenvolver-se. Na bexiga, a bexiga tem defesas de forma a ela nunca se desenvolver ali. Pronto. E eu aguentei durante 2 anos os sintomas de uma infecção urinária horrível, mesmo muito debilitante, com um filho recém-nascido, portanto recém-nascido até aos 2 anos. Quando ele tinha 2 anos, resolvi fazer uma consulta com o Francisco Varatojo, que era... Tiveste 2 anos? 2 anos, com sério? sintomas. 2 anos, sim. O meu marido não me deixa mentir. 2 anos com sintomas de uma infecção urinária. E fiz uma consulta o Francisco nessa altura fez ali uns pequenos ajustes. Eu era vegetariana na altura, comia demasiada salada, bebia café, não me importava com o açúcar, consumia algum açúcar. E nessa altura ele faz-me ali umas ligeiras alterações. No fundo, tirou-me alimentos que, do ponto de vista da macrobiótica, são mais e que debilitam a bexiga. E eu em 10 dias deixei de ter sintomas. Ao fim do mês, a minha urina foi para a análise e não tinha E. coli. Ou seja, eu percebi nessa altura que não era a bactéria que me estava a fazer mal. Era o meu corpo que estava a permitir que se desenvolvesse uma doença e que eu, através da alimentação, conseguia dar a volta à situação sem tomar antibiótico. Eu conto isto, e assim, ainda hoje, por acaso, fomos a um café de uns amigos nossos e a menina que estava a atender disse, estávamos a falar de infecções urinárias, ele disse, foi o seu artigo, eu tenho um artigo no meu website a falar sobre tudo o que se pode fazer quando se tem infecções urinárias recorrentes. O seu artigo salvou uma vida. Eu tive 3 infecções urinárias depois de começar a fazer aquilo que lá está, nunca mais tive nenhuma. Pronto. E eu já assisti a isto muitas vezes, não é só comigo. E portanto, é nós pensarmos que realmente eu não fiz grandes alterações, sabem? Eu não fiz, assim, não foi nada de extraordinário. Mas a verdade é que nesse dia eu percebi que eu não tinha que dar o meu poder a um médico que apenas me vai receitar um antibiótico. E eu tenho uma amiga médica que diz, o antibiótico chama-se sempre outro antibiótico, porque na perspectiva dela, e é médica, ela pode dizer isto, eu se calhar não posso,
Um antibiótico debilita a tua imunidade. Portanto, quando ela diz um antibiótico, chamam-te antibiótico, tu debilitas a tua imunidade, portanto, a seguir, mais possibilidade há de outra bactéria aparecer, oportunista, ok, está tudo em baixo, agora vou eu. E vem outro antibiótico. E, portanto, eu nesse dia percebi a liberdade que eu tinha de escolha, sabem? E tinha que ir estudar. Eu tinha que ir estudar isto. Então, vocês não conhecem a Dulce cheia de perguntas, mas eu estudei engenharia porque eu tinha muitas questões, e eletrotecnia porque a eletricidade é aquela coisa mais difícil de explicar. Na mecânica, vocês conseguem perceber as engrenagens. A eletricidade, vocês ligam um botão e de repente há eletrões a passar. De onde é que aquilo vem? E como é que se gera eletricidade num painel voltaico agora? E como é que aparece eletricidade? Roda um alternador e está a eletricidade a sair do outro lado. Eu tinha que perceber isto. Então a Dulce começa nessa altura: epá, eu tratei-me. Isto tem que ser explicado. Eu só fiz alterações alimentares. Então começo a estudar. E foi o início da minha mudança, foi por aí. E depois de estudar, eu tenho que transmitir isto. Eu não me posso calar. Mas tu não sentes muita responsabilidade em passar uma mensagem dessas? No sentido em que, por exemplo, no meu caso, eu também já estive internada com uma infecção nos rins, lixada, e começou numa infecção urinária, no meu caso, assintomática. Eu não as sinto, mas elas acontecem. Mas no meu caso, eu tive mesmo de pôr soro para a veia e levar ali com um antibiótico. Ou seja, não sentes a responsabilidade de depois as pessoas acharem que também a medicina é... Não, pelo Pode ser contrário. posta de Eu lado. acabei de dizer que não aconselho ninguém a fazer o que eu fiz. Ok. O que Acho eu que é acho- importante isso Sim, ficar. obrigada, Rita, por Sim. me dares a oportunidade. Porque é assim, o que eu acho é que nós podemos fazer uma alimentação preventiva. Exatamente. Em situação, no início de uma infecção urinária, se dermos conta, e eu sabia que era o meu calcanhar daqueles, portanto eu sabia que eu com muita facilidade fazia infecções urinárias e fazia, aos primeiros sintomas eu já sabia, ok, o que é que eu fiz? Pois nós aprendemos esta coisa, o que é que eu comi ontem, o que é que eu ando a comer, o que é que eu ando a fazer? E corriges. Isto é uma capacidade que também a macrobiótica nos traz. Ok, o que é que eu ando a fazer? Fazes a reflexão e se consegues descobrir, ok, olha, eu ando já me aconteceu uma vez, tinha bebido um descafeinado, tinha apanhado muito frio, estava os pés gelados, uma série de coisas que me aconteceram e andava muito cansada, comecei com uma infecção urinária, pensei logo, ok, vamos, tenho que abrandar. Pronto, e tenho que voltar a comer a comida que me trata. Mas qualquer pessoa que esteja com uma infecção urinária deve consultar um médico e deve ser tratada. E a partir daí, então, fazer uma alimentação preventiva e fazer uma alimentação que reforce os órgãos que estão mais debilitados. Pronto, e eu sinto uma grande responsabilidade, sim. Eu nunca passo a informação de deixem de tomar medicamentos ou não tomem antibióticos ou o que seja. Não, as pessoas têm, no fundo, é um bocadinho de autorresponsabilização, que eu acho que todas as pessoas deveriam ter. Exatamente. Esta autorresponsabilização. Ok, eu tenho liberdade de comer tudo, mas depois também tenho liberdade de arcar com as consequências. Tenho que ter as duas liberdades, não é? Portanto, se eu quero continuar a beber álcool, a comer açúcar, excesso de saladas, alimentos que arrefecem, ok, eu posso fazê-lo, mas vou continuar com infecções urinárias, não é? E outra coisa, Rita, eu fiz uma alimentação muito restrita numa fase inicial. Até retirei fruta, que é uma coisa que as minhas colegas eu lembram, Dulce, nunca mais vais comer fruta. Eu disse, não, eu agora durante uns meses não vou comer fruta, porque eu preciso de reforçar não posso comer alimentos mais ou seja, preciso de reforçar aqui o meu corpo. Eu neste momento como fruta relativamente à vontade, dentro do normal, não é? Não como só fruta, mas é o permitir que o teu corpo volte ao equilíbrio. O que se faz na macrobiótica é isto, dás aqui um intervalo, principalmente para pessoas que estão doentes, dás aqui um intervalo em que o corpo tem oportunidade de se reequilibrar. E quando isso acontece, e no fundo é a alimentação macrobiótica, ainda no outro dia, foi numa jornadas a que fui, e houve alguém que disse, então a alimentação macrobiótica é uma alimentação alcalina. É uma alimentação alcalina. Portanto, dás aqui a oportunidade ao teu corpo, num meio alcalino, mais dificilmente se vão desenvolver vírus e bactérias, então dás aqui a oportunidade ao teu corpo de fazer quase um reset. E a alimentação macrobiótica restrita é muito para isto.
É assim, se calhar vocês sabem muito pouco, mas para trás na macrobiótica há muitos casos de cura até de cancro. De cancro terminal, quando já não havia esperança também. Sabem, quando chegam à macrobiótica, já esgotaram os cartuchos todos. Este é o último, está bem? Este é o último. Portanto, pessoas que já estão com doenças muito, muito graves. E portanto, há aqui tipo, eu posso dizer, tipo quase um reset. Dás oportunidade ao teu corpo de voltar àquilo que é suposto ser. E não só através da alimentação. Há pessoas que, após um diagnóstico de cancro, após uma consulta de macrobiótica, percebem, ok, eu não posso continuar com este trabalho está-me a matar. Vocês limitam-se à alimentação? Limitam-se, por assim dizer? Ou, por exemplo, vou dar um exemplo que me veio à cabeça, unhas de gel, por exemplo. Eu sei que, por exemplo, um vegan já tem princípios éticos que ultrapassam a alimentação. E vocês? A macrobiótica não é só alimentação, não é? É uma filosofia, tem bases de filosofia mesmo, portanto, até de orientação de princípios, não é? Uhum. Uma das coisas da macrobiótica é, por exemplo, de nós, em relação às unhas de gel, é assim, tudo que seja um bocadinho, és livre de o fazer, não é? Ninguém na macrobiótica te vai dizer tirar as unhas de gel, ninguém, não é? Mas é pensares que para que é que queres as unhas de gel? Para que é que precisas de umas unhas de gel? Eu não sei se as pessoas... É só uma questão estética. Eu acho que a maior parte das pessoas não percebe o milagre que é já o seu corpo. O milagre que é ter as unhas a crescer. Todos os dias elas vão crescer, vão se renovar. O milagre que é a renovação celular diária. O milagre que é ver. O milagre que é tocar o sabor dos alimentos. Tudo isso. O sentir o sabor dos alimentos. Quando nós percebemos o milagre que nós somos, nós não precisamos mais adereços. Eu não acho que seja mal colocar unhas de gel, mas usar permanentemente. Colocas para uma festa, ok, mas depois não precisas daquilo no dia-a-dia. Acho eu, não é? Mas esse questionamento está ligado ao facto de haver algum mal com o uso continuado de unhas de gel, por exemplo? Por exemplo, se calhar vocês sabem que uma unha de gel não tem nada de natural, ou seja, nas tuas unhas tu tens aqui defesas também tens defesas, ou seja, se entrar aqui um micro-organismo qualquer que seja capaz de penetrar ou se desenvolver debaixo da unha, a unha não vai permitir, tens aqui células vivas, não vai permitir. Com uma unha de gel, se tu entrar aqui um micro-organismo na unha de gel e tiver possibilidade de se desenvolver, por haver umidade, por haver aqui condições para ele se desenvolver, ele vai se desenvolver. Entendes o que eu quero dizer? Portanto, nós na macrobiótica, e isto é um dos princípios, temos a noção de que a natureza não cria nada errado. Não cria nada errado. O ser humano anda a lutar contra a natureza há décadas, não é? E quando tu percebes que a natureza não cria nada errado e tudo tende para o equilíbrio, tu não te aproximas da natureza nem dos recursos naturais com ganância, como nós, seres humanos, nos temos aproximado nos últimos anos, principalmente nos últimos anos, que parece que vai-nos faltar a comida e vai-nos faltar a eletricidade e vai-nos faltar não sei o quê. Estamos sempre numa perspectiva de ganância. Até queremos privatizar a água e coisas do género que não fazem sentido nenhum. Estamos como se a natureza fosse um recurso ou alguma coisa com a qual nós temos que lutar ou ir buscar de forma sem sentido, no fundo, porque parece que nos vai faltar alguma coisa. Olha, o nome da Mil Graus só existe, eu acredito mesmo no espírito de generosidade, porque isso é o que eu vejo todos os dias. E um dos princípios da macrobiótica também é este: 1 grão, 10.000 grãos. Ou seja, experimentar, porque é isso que eu sinto. O experimentar que, quando nós damos à natureza, a natureza devolve mas multiplicado por milhares. É quando tu semeias, depois a seguir, colhes muito mais do que aquilo que semeaste. Eu normalmente 1 grão, 10.000 grãos, aplica-se muito aos cereais. Mas se eu semear uma abóbora, hoje, uma sementinha de abóbora, eu vou ter não sei quantas abóboras, dentro das abóboras vão estar não sei quantas sementes,
Entendes a generosidade? Quando tu cuidas, por exemplo, de um solo e não retiras só para ti, o solo vai-te devolver muito. Ou seja, é mesmo esta confiança de que tudo está bem feito. Quantas pessoas acreditam nisto? Quantas pessoas também acham que o corpo está contra elas quando têm uma doença? E não são capazes de refletir e perceber que isto é consequência de uma série de coisas que aconteceram. Quer seja parte emocional, quer seja da alimentação, quer seja... Mas sei é lá, sempre consequência. Não há pessoas que há pessoas que... saíram com azar na lotaria. Eu diria que o azar pode ser aqui uma pequena percentagem, ou seja, estás aqui a falar de fatores genéticos, não é? Uhum. E que existem. Mas, ultimamente, e agora vamos à ciência, segundo dizem os cientistas, eles dizem que para despoltar alguns fatores genéticos é necessário um estilo de vida associado, não é? Porque alguns nunca vão acontecer. Inclusivamente, é uma coisa engraçada que eu aprendi há pouco tempo, na questão das adições, há pessoas que têm propensão para ter adição. E quando começam, por exemplo, a beber álcool, não sabem se estão a ativar ou não esse fator genético. É muito interessante perceber isto. Ou seja, claro que há pessoas que talvez façam tudo certo e tenham cancro, não é? Mas a partir do momento que tu tens o diagnóstico de um cancro, eu estou a falar já de uma doença muito grave, não é? Que normalmente as pessoas veem o cancro como já Uhum. a seguir já não vão viver muitos anos. Há pessoas que pensam assim, não é? Como quase uma sentença. Mas hoje em Pronto. dia já nem é verdade isso. Hoje em dia já não é verdade, sim. Sim. Há muitas pessoas que conseguem dar a volta à doença. Mas eu acredito que há algumas pessoas que é o que tu dizes, talvez um fator genético, talvez alguma coisa que tenha acontecido que elas não tenham percebido. Até, eu há bocado estavas a dizer, eu não vejo do olho direito, por exemplo. Eu já nasci assim. Eu não sei se houve alguma coisa que a minha mãe fez durante a gravidez, que nós para trás carregamos sim uma carga informação. genética, É sim. isso, uma carga genética. E tu podias-me perguntar, porque há crianças que já nascem com cancro. Há crianças que já nascem com cancro, portanto, que são operadas em pequeninas, recém-nascidas. Isto não é para ninguém se sentir culpado, Claro. entendes? Mas a maior parte, e agora estamos aqui a falar de coisas que são muito nichadas, são assim casos em que as pessoas fazem tudo bem e acontece. A maior parte das coisas as pessoas construíram o corpo que têm num momento, ou seja, para trás houve uma construção. Assim como há pessoas, eu por exemplo conheço um professor de macrobiótica e conheço outras pessoas que tinham asma e que curaram a asma. Entendes? Portanto, é o perceberem que este diagnóstico não é uma sentença e que se calhar a asma que tinham, e eles reconhecem, a mãe sempre deu leite, a mãe sempre deu açúcar, a mãe fazia tudo bem, não é? Não tinha era o conhecimento. E a partir do momento em que começam a retirar alguns alimentos, podem demorar algum tempo, e isto é uma coisa que eu acho que é muito atual. As pessoas não têm tempo para o processo. Eu quero tudo. Eu estou doente e eu amanhã quero estar boa. Eu estou doente, eu tomo Benuron e vou treinar na mesma. Não é? Eu quero continuar a manter a minha vida. Quando a doença é um momento em que o teu corpo te diz, para. E é um momento em que tu podes fazer a mudança de direção. E a macrobiótica aparece muito por aqui. É a mudança de direção. Como mudou a minha vida, como mudou a vida de muitas pessoas. E que eu vejo a mudança também a acontecer na vida de muitas pessoas. É o ganhar consciência de que nesta direção eu vou para o abismo. Esta não é a minha vida. Eu estou a viver a vida de alguém, mas não é a minha. Esse questionar constante de causa-consequência daquilo que te acontece faz com que tu acredites que haja sempre uma responsabilidade que haja sempre uma responsabilidade tua por trás de qualquer coisa que te aconteça. Responsabilidade sem culpa, sim. E oportunidade de mudar. Ou seja, eu na minha reflexão diária, eu percebo que isto aconteceu porque eu realmente proporcionei que isto acontecesse. E esta autorresponsabilização, é assim, tu só tens liberdade a partir do momento que te responsabilizas por ti, por as consequências daquilo que fazes. Na macrobiótica, por exemplo, na alimentação, nós não vemos só a responsabilidade daquilo que nos acontece a nós, mas no impacto também nos outros, na natureza, no todo. Aquilo que nós chamamos no todo.
E por isso muitas das nossas opções vão neste sentido de ver também a consequência daquilo que eu faço no que está à minha volta, não é? Eu, por exemplo, quando estava a dar aulas, eu era professora de ensino superior na universitária, era no Politécnico de Setúbal. Era professora de ensino superior, mas no Politécnico de Setúbal. Eu já estava numa fase em que eu já não era boa professora. Eu adorava dar aulas no início, eu adorava os meus alunos, adorava mesmo, uma grande paixão pelos meninos, tinha mesmo aquela coisa de fazer com que eles descobrissem as coisas, despertar a curiosidade, fazê-los chegar a um ponto em que eles no futuro já quase engenheiros e pronto, gostava mesmo do que fazia. Do que fazia não, deles. Mas a determinada altura aquilo deixou de me fazer sentido. E o que é que eu comecei a fazer? Comecei a queixar-me, para mim era um drama cada vez que saía a distribuição de serviço docente, o horário era um drama, tudo era um drama mesmo para mim. E o que eu comecei a observar é que aquilo estava já a ter consequências em mim e nas pessoas à minha volta, porque eu já não era boa professora, eu já não era boa colega, eu já estava a fazer tudo por frete. E quando tu começas a perceber-te disso, claro que há pessoas que são capazes de viver muito bem com isto, está bem? E está tudo certo, conseguem viver bem com isto, com uma mentira no fundo. Mas para mim, aquilo estava-me a deixar, pá, é a vida que eu estou a viver todos os dias e eu estou a causar mais mal que bem, a mim e aos outros. Porque Eu já no não geral as pessoas não se questionam assim. Acham que estão determinadas a seguir Acham que não têm opção. Acho eu, não sei. Responsabilizaram-se por filhos, por casas, por carros, por empréstimos. Eu não sei. E porquê é que tu foste diferente? Eu sinto que a alimentação nos dá uma consciência diferente. E eu não sei explicar isto assim de forma muito concreta, porque não há ciência por trás disto, não é? Mas eu sinto que a alimentação, tu saberes que estás a cuidar de ti próprio através da alimentação, é uma ferramenta imensa. Eu também sinto isso. Pronto, então assim é mais fácil se calhar explicar. Porque ao tu responsabilizaste pela tua saúde, depois também te começas a responsabilizar por outras coisas. E porquê é que eu consegui? A determinada altura eu começo-me a perceber, primeiro, a minha paixão está a ir para o outro lado. Ou seja, aquilo que eu tinha como hobby, que era ensinar macrobiótica, ajudar as pessoas através da macrobiótica, começa a ter um grande volume. Aquilo que era o meu ganha-pão e que me segurava, não é? 14 ordenados certinhos por ano de uma professora de ensino superior, ou seja, já ganhava bem, estava no quadro, estava tudo seguro. Plena pandemia, mas eu começo a dar aulas para quadradinhos no ecrã. Eu começo a questionar tudo que Foi eu na estou a fazer. pandemia? Foi durante a pandemia, sim, que eu pedi a minha primeira licença sem vencimento. Quando toda a gente queria empregos seguros, foi quando eu pensei, isto já não dá para mim. E começo a questionar tudo aquilo que estou a fazer. E, portanto, como é que eu consegui? Claro, eu tinha já outra paixão, eu tinha o apoio do meu marido que me dizia, pede, ok, avança, havemos de nos arranjar. Mas o meu ordenado dava para pagar as despesas da casa. O meu ordenado era o grosso da casa. O dele era... ou o dele dava para pagar as despesas e pouco mais, ou nem sequer cobria as despesas, e o meu era para tudo que era extra. E pronto, a verdade é que o dinheiro não era assim também tanto. Mas ele disse, ok, avança, depois tens mais liberdade para fazeres o que quiseres. E foi assim. Eu inicialmente tinha pedido tinha pedido para deixar a exclusividade. Exclusividade é uma das coisas que os professores de ensino superior têm, que é, nós só podemos dar ali aulas e tudo que façamos extra tem que ser através da instituição. Nós podemos fazer, mas é a instituição que recebe o dinheiro, fica com uma percentagem e depois paga-nos o resto. Eu deixei a exclusividade inicialmente para estar à vontade, para fazer o que queria. Já tinhas a tua página aí? Já tinha. Eu partilhei muito gratuitamente ainda como professora de ensino superior. Tinha a minha página, ajudava algumas pessoas. Lembro-me uma coisa que me causou muito impacto. Eu ainda estava no 2º ano a estudar. Houve uma amiga do meu marido
que me disse: "Oh Dulce, eu estou aqui com um problema grave, fui fazer uma citologia, as células do colo do útero são cancerígenas, estou com lesões, o que é que eu faço?" Eu, cheia de medo, disse: "Olha, as recomendações são estas, mas por favor, vê o que é que o médico diz." Porque eu não tinha ainda segurança nenhuma. E ela fez o que eu disse e criou até uma página de Facebook, que eu acho que já não existe, que se chama Pelo Bem Mais Precioso, que era a saúde. Criou essa página em que divulgava algumas coisas de macrobiótica. E ela, passado um mês ou 2 meses, passado um tempo, veio ter comigo e disse-me: "Dulce, as lesões desapareceram, fiz outra vez a citologia, está tudo limpinho." Portanto, aquilo também teve um impacto para ela e teve um impacto para mim. Claro. E nessa altura eu comecei a publicar mais, a ensinar mais. No fundo, o que eu sinto é que as pessoas, tendo a informação, aquelas que tiverem que lá chegar, elas vão aproveitar. Nunca tiveste que lidar com um selo de incompetência científica por não teres formação específica na área? Ou seja, as pessoas nunca te perguntaram: tu não és médica? Não, mas eu não quero, eu não sou médica, não quero ser médica, nem quero ser nutricionista. O meu lugar não está aí. E eu tenho muitos amigos médicos e tenho uma estima imensa por aquilo que a medicina faz. Eu acho que a medicina falha do ponto de vista preventivo. Não é isso? Acho que toda a gente está de acordo. Neste momento começa a haver alguns médicos que infelizmente utilizam medicina da longevidade e anti-aging e qualquer coisa do género, que eu penso: nós não viemos cá para viver eternamente. Se funcionou nos cosméticos para vender, porque é que não iria funcionar na medicina? Pois, só que nós não viemos cá para viver eternamente. Tu, a partir do momento que estudas macrobiótica, sabes que há um ciclo. Tudo tem ciclos. Para que é que eu vim? Se eu quisesse viver eternamente, possivelmente não estava com esta roupagem do corpo humano, não é? E que e há pessoas que estão a fazer experiências, não é? O Brian Johnson, que vai vai viver até aos 1000 anos, não é? Pronto. Não sei se será imortal, mas tudo tem um ciclo. E a partir do momento que tens este entendimento, até tens alguma paz, sabes? Tens alguma paz. Está tudo certo, estás no percurso da tua vida. Então desfruta bem, aproveita bem, ser o mais livre possível, questiona. Dos princípios da macrobiótica é mesmo o não credo. Isto dá-te uma liberdade imensa. Ou seja, tu experimenta. E depois, se te fizer sentido, continua. Se não fizer sentido, está tudo certo. Tens a liberdade de seguir o teu caminho. Não é? E em tudo o que tu faças, experimenta. Eu nunca experimentei uma dieta carnívora porque eu há muito tempo, eu acho que não há forma nenhuma de matar um animal de forma ética. Não é? Mas isto é na minha cabeça. Eu desde pequenina que dizia aos meus pais que aquilo estava errado, que queria trazer os animais abandonados todos para casa. Pronto, era daquelas miúdas que tinham uma sensibilidade muito grande ao sofrimento animal. Mas nem toda a gente é assim, não é? Eu acho que aquilo que eu sinto está vedado a muitas pessoas, não é? Eu nunca seria capaz de ir comer de forma, ou seja, só. Mas até às vezes tenho a curiosidade. Qual é a experiência, qual é a visão do mundo de uma pessoa que come só carne? Não é? Porque eu sinto mesmo que o alimento muda. Eu tenho um amigo que fez isso durante Não é só carne, verão. também comem manteiga. Sim, produtos de origem animal. Não, mas é assim, o impacto eu acho que está mais que provado a nível de microbiota é muito grande, não é? E pronto, e falta de fibra, não é? Acho que devem ter que tomar alguma coisa, não sei. Nutrição macrobiótica seria sustentável para 8 mil milhões de pessoas? Olha, é assim, nós neste momento estamos a comer mal, barato, ou seja, e o que eu sinto é que, pensa um bocadinho, achas que dá mais trabalho descascar um arroz ou dá mais trabalho descascar o arroz e refiná-lo e poli-lo, melhor dizendo? O que é que achas que gasta mais energia? Mas a indústria alimentar, muita da indústria alimentar não é pela mesma razão que o arroz é refinado. Tu explicaste que o arroz passa de integral a branco por uma questão de gosto e até de ser refinado, mas é em termos de hierarquia social. Sim, não é? começou assim e depois habituámos-nos, sim. Mas grande parte da indústria alimentar funciona para massificar, para produzir mais rápido.
Sim. Sem essa produção mais rápida, como é que tu conseguirias alimentar 8 Tu milhões de estás a pessoas? falar se calhar um bocadinho da agropecuária, será? Eh, Mais do todos que a os processos indústria. que Pronto. sejam indústria de aumento da velocidade da produção do Por alimento. exemplo, tínhamos campos para produzir para toda a gente e a Claro que sim. rotatividade que é Claro que necessária. sim, claro que sim. E sabes o que é que eu sinto? Que a mentira, por exemplo, o facto de nós andarmos, ou seja, a indústria alimentar tem que ir beber à agropecuária, não é? E nós podemos utilizar os alimentos mais abaixo. Se nós utilizarmos os alimentos mais abaixo, que é isto que diz a macrobiótica, ou seja, mais integrais, no fundo mais integrais, mas sem ser o cereal integral, ou seja, mais próximos daquilo que a terra dá, tu poupas uma série de etapas. Ou sou eu que não estou a entender a pergunta? Poupas mesmo uma série de etapas a nível energético do que se estiveres a utilizar o alimento como ele vem da terra. A maior parte das pessoas é que perdeu este conhecimento. Eu acho, sinceramente, que aprender a cozinhar devia ser um skill que toda a gente deveria ter. Daria uma liberdade imensa. Mas nós vamos... Sabes que tudo o que nos facilita a vida, ou muitas coisas que nos facilitam a vida, eu não posso dizer tudo, muitas coisas que nos facilitam a vida têm o reverso da medalha. Não é? Portanto, nós até podemos achar, ok, eu como batidos e como o pão com as vitaminas e, sei lá, outras coisas, minerais e não sei o que adicionados, e estou segura, mas isto tem um preço. Isto tem um preço e tem um preço a nível de produção. Acho que ninguém sabe a quantidade de desperdício que há na indústria alimentar, que não haveria se tu tivesses a comer mais abaixo, no sentido, estão a perceber o que eu quero dizer mais abaixo, no sentido de comer os alimentos como eles aparecem na terra, ou mais próximos. Há aqui um processamento, mas não é um ultraprocessamento, que gasta-se imenso dinheiro a nível de energia, água, tudo, embalamento, transporte. Eu acho que uma alimentação macrobiótica e talvez fazendo com que as pessoas tivessem mais acesso a alimentos de verdade, não seria possível para toda a gente, sim. Eu acho que o que nós estamos a viver é uma mentira. Pronto, e desculpa dizer isto assim, mas nós fomos enganados ao acharmos que tudo o que vem empacotado é melhor do que aquilo que vem... Os hipermercados não têm muita sorte contigo. Não, sabes que... Tu cultivas tudo o que tu comes? Neste momento cultivo grande parte. Os vizinhos dão-me algumas coisas, os meus sogros ainda me dão algumas coisas também, mas um dos objetivos era nós termos terreno para cultivar aquilo que comemos. O que é que tu compras? O que é que é? Ainda compro cereais integrais, leguminosas cada vez menos, sim. Compro farinha para fazer o meu pão. És tu que fazes pão? Sou eu que faço o pão, sim. Gosto muito de ter esta capacidade de produzir as coisas que eu faço, não é? Quando eu tenho abundância de alguma coisa também faço as conservas e tudo. E portanto vou tendo aqui, o que eu compro é muito aquilo que... e aquilo que os meus filhos comem. Pronto, que eles não fazem uma dieta, uma alimentação macrobiótica, ou seja, eles não fazem como eu. Não fazem, não. Curioso. Sim. Eu, numa fase inicial, os meus filhos mais velhos apanharam-me no início da adolescência com a mudança, e eu era a menina de ter 12 ou seja, 2 pacotes daqueles pacotões de leite de 12 em casa, sempre de leite de vaca, e cheguei a casa e disse, depois da primeira aula de macrobiótica, acabou o leite nesta casa. Pronto. E portanto eles apanharam-me assim numa fase muito... Os meus mais velhos apanharam uma fase muito radical. Fiz algumas mudanças em casa, não muitas. Mudei algumas coisas, ou seja, açúcar deixou de haver, houve assim uma série de coisas que deixou de haver, mas eu fui percebendo que, assim como não gostei que os meus pais me tivessem obrigado, por exemplo, a continuar a comer carne e coisas do género, quando eu já, por mim, não a comeria, eu também não poderia fazer o mesmo com eles, não é? E portanto, eles fora de casa comiam o que queriam, em casa havia um bocadinho mais de cuidado, mas há um dia que um dos meus filhos aparece em casa e com a sua mesada tinha comprado um pacote de açúcar. E, sem ser às escondidas, eles não precisavam de me esconder nada, pôs na despensa. Eu disse,
está ali um pacote de açúcar a fazer o quê? Tu não compras? Simples. Durante a pandemia aprendi outra coisa. Eles comiam uma refeição fora de casa e, portanto, comiam o que queriam. Tinha um dos meus filhos que dizia: hoje comi pão com torresmos. Provocar. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum, sempre a dizer. Até que há um dia, havia um dia da semana que ele ia com os colegas e comia pão com torresmos. Um dia que eu pergunto: então tu hoje não comeste pão com torresmos? Ele me disse: não, já estou enjoado, hoje comi não sei o quê. Pronto. E durante a pandemia houve um dia em que eles disseram: nós estamos todos em casa, mamãe, eu deixei de comer fora, eu preciso de comprar carne e preciso de comprar carne de vaca e não sei o quê. E eu disse: ok, vens comigo às compras. E deixei-o vir comigo às compras, um dos meus filhos, e ele começou a pôr cereais de pequeno almoço, aqueles açucarados. Eu disse: podes levar o que quiseres. Leite de vaca, almôndegas de carne de vaca, hambúrgueres, ok, deixa, porque eu com 18 anos estava sozinha a fazer o que eu queria em Coimbra. Estava sozinha, eu comecei a fazer aquilo que eu queria com 18 anos, portanto, eu pensei, estes meninos, se não fosse na pandemia e não tivessem obrigados a viver comigo, estavam a viver a vida deles e a fazer as opções deles. E muito no sentido provocatório. Este meu filho foi muito no sentido provocatório. Olha, deixa eu ver se a minha mãe me deixa pôr isto. Eu deixei trazer o que queria. E isto foi uma lição para mim. Foi uma lição para mim e eu prefiro que eles façam as coisas à minha frente do que façam nas minhas Claro, costas. E pronto, e sempre a respeitar, sem problema nenhum. Em casa comecei a deixar que eles cozinhassem carne e peixe. Neste momento, de vez em quando, ainda cozinho, mas não é, ou seja, eles fazem, a base da alimentação é igual para toda a gente, ou seja, há sempre vegetais, há sempre cereais, há sempre leguminosas, há sempre essas coisas feitas, mas eles comem ainda outras coisas, ou bacalhau, ou peixe, ou carne, ou alguma coisa, que isso também eu compro. E uma mudança só é permanente e só faz sentido se vier da escolha pessoal, porque qualquer coisa que seja imposta tu vais arranjar sempre forma e vais ganhar vontade de o fazer. Porque tudo Revolta. que é... Sim. Exato. Eu acho que eles comem de forma saudável neste momento, mesmo o meu filho que não está neste momento comigo, ele acaba por fazer algumas opções saudáveis. Sim. Ele aprendeu, ou seja, a base está lá. Boa. A base está É-nos incutido desde muito cedo. Eu sinto mesmo, principalmente a nós mulheres, que autocuidado é tirarmos umas horas, uma tarde por semana para irmos ao cabeleireiro fazer as unhas. Eu desde muito cedo que digo que autocuidado é ter tempo para treinar, para fazer a minha comida, para cozinhar. Como é que nós conseguimos mudar mentalidades e ensinar que isto sim é um ato de amor próprio e não tirar tempo para ir ao cabeleireiro? Isso é uma bonita pergunta, mas eu acho que a partir do momento, e isto vê-se muito também na macrobiótica, ou seja, a partir do momento que tu sabes que a beleza vem de dentro para fora, até mesmo ter uma pele bonita tem muito a ver com aquilo que tu comes. Isto, eu conheço até homens que tinham acne e que mudam a alimentação deixam de comer laticínios e uma série de coisas e fazem uma alimentação macrobiótica e passam a ter uma pele mais bonita. A partir do momento em que tu percebes que o teu brilho não vem, ou tu vives nesse mundo em que toda a gente é assim, em que acha que autocuidado é tirar uma tarde para se ir arranjar o cabelo, fazer as unhas e pronto, e cuidar o exterior, ou se tu começas a conviver com pessoas que cada vez mais acham que autocuidado é aquilo que tu fazes diariamente por ti, o treinar diariamente, o meditar, o fazer a tua comida, o teres a tua higiene, tudo isso é, acho que as pessoas se derem conta, se estiverem num meio que proporcione isso, que não tenham que mostrar nada, acho que com facilidade vão, mas não é uma coisa que se mude de um dia para o outro. Acho que as pessoas é muito difícil. Eu não sei responder essa pergunta. Eu acho que tem muito a ver com as pessoas que tu tens à tua volta. Sim. Foi para espalhar essa mensagem que tu criaste uma escola que já pode estar em todo o mundo atualmente. Queres explicar um pouco? Eu sou sincera, estive na tua página, não sei se completamente como é que funciona a tua escola. Pronto, eu tenho na minha escola eu tenho um curso introdutório para quem quiser só experimentar, muito baratinho, portanto, para quem quiser perceber um bocadinho do que é uma refeição macrobiótica. Depois tenho um curso que se chama A Cozinha que Cura,
E a Cozinha que Cura é um curso gravado em que explico as bases da macrobiótica e depois tem 4 semanas de aulas, com cada uma com o seu menu, em que as pessoas vão introduzindo um cereal por semana, vão introduzindo vegetais por semana e, portanto, estão aqui a fazer mudanças, acho que sólidas, sabes, com solidez. Porque eu dou um cereal e o cereal é utilizado em várias preparações. Eu falo portanto, tem aqui uma mudança sólida e porque é que nós estamos a utilizar cada uma destas coisas. Depois tenho outros cursos, tenho o de pão, que entretanto surgiu, havia muitas pessoas a pedir-me alternativas ao leite, porque na macrobiótica não se consome. Tenho um curso chama-se Leitaria da 1000 grãos, onde ensino a fazer queijos, iogurtes, bebidas, etc. Pronto, e depois tenho uma coisa que se chama a comunidade, e a comunidade é exatamente uma comunidade. É um local onde as pessoas estão, onde têm acesso a muitos cursos, mesmo um curso de macrobiótica teórico, onde também estão remédios caseiros, para quando nós temos pequenas coisas podemos irmos lá e tratar, ajudar, ou melhor dizendo, aprender a tratar-nos. Tem um curso de culinária, tem masterclasses mensais sobre diversos temas que têm a ver com desenvolvimento pessoal ou saúde. E depois tem uma coisa que é temos os encontros da comunidade, onde se tiveres algum problema, ou se quiseres desabafar, ou se queres uma perspectiva nova sobre alguma coisa que está a acontecer na tua vida, ou alguma coisa a acontecer no mundo e queres falar sobre isso. Quando foi o apagão tivemos falámos um bocadinho sobre isso, os recursos que cada um tinha para... Da próxima vez vamos para a tua casa. Sim. E, portanto, é mesmo, funciona como comunidade. E depois temos um grupo do WhatsApp em que vamos conversando e funciona mesmo, sabes, aquela coisa. Na macrobiótica há algumas pessoas que não entendem o tipo de linguagem que nós utilizamos. E olha, aquilo que eu acabei de dizer, quando tu te juntas, tu perguntaste a pessoas que pensam como tu, é mais fácil, não é? E até discutir, no fundo, discutir coisas do dia a dia desde esta perspectiva da macrobiótica. E portanto, esta comunidade serve um bocadinho de base de apoio a estas pessoas que fizeram mudanças na sua vida ou estão a fazer, ou querem saber mais de macrobiótica e querem estar num grupo que as entenda. Claro. Quando muitas vezes nem a família, nem os amigos, nem... É o bom da internet, não é? Sim. Encontras sempre alguém com quem te identificas. Sim. Mas é E engraçado. portanto a escola tem uma série de coisas, mas a comunidade é muito é uma comunidade, no fundo. É isto. Mas é a primeira escola que me lembro que é pensada para ensinar acerca de estilo de vida, porque quando pensas numa escola, pensas em tirar um curso, por exemplo, para o aplicar no âmbito profissional. 100% ou quase 100% das formações que me vêm à cabeça, tu fazes a formação porque depois eu vou utilizar aquilo em alguma coisa que me dá jeito. Eu monetizo, sei lá. A 1000 grãos não é propriamente pensada para esse público, é pensada para um público que quer viver melhor. Paga para adquirir conhecimento para ter um estilo de vida melhor. Sim. Isso é muito curioso. Pronto, e a verdade é que há pessoas que querem mesmo fazer esta mudança e querem fazer uma mudança sustentada com a ajuda de alguém, e eu posso ajudar não só desde a minha experiência, mas também daquilo que eu aprendi, não é? Porque uma coisa é a nossa experiência, outra coisa é quando tu vais estudar e aprofundas, não é? E quando tu aprofundas, começas a perceber e cada vez aprofundas mais, porque o meu bichinho da curiosidade não morreu, ainda bem. E então aí já não é só a minha experiência, no fundo, é aquilo que eu estudei, é aquilo que eu observo, é a minha experiência também com outras pessoas, não é? E a partir daí já tens uma base para poder ajudar outras pessoas. Mas não nos esquecendo que isto é um bocadinho mau, ou seja, compras um curso para aprenderes mas no fundo és tu responsável pela mudança. Eu digo muitas vezes isto às pessoas: vocês são os corajosos, porque vocês vão ser os agentes da mudança na vossa vida. Tu não estás aqui a comprar saúde, pessoas. tu estás aqui a comprar o conhecimento que te vai dar. Isso. Saúde, mas depois tens que o aplicar. Isso. Não estás a comprar um medicamento. Quem é que te ajuda a montar um negócio? Eu fui, sabes, das tais coisas, eu fui passinho a passinho, porque eu não tinha conhecimento nenhum. Entretanto, a pessoa que trabalha comigo na parte informática, ela tem muito conhecimento destas coisas. Produtos. Sim. E ela, sempre que é necessário alguma coisa, ela vai à procura, testa, vê preços, não sei o que, né? E só depois é que me ajuda. E testa às vezes nela própria, que ela também tem algumas coisas online.
e tem sido com o apoio de apenas uma pessoa, sim. A Miligrãos tinha sucesso há 20 anos atrás? Eu faço-te esta pergunta porque eu acho mesmo curioso, eu acredito que é mesmo uma mudança de mentalidade. As pessoas já estão com uma consciência tão grande. Tu há pouquinho falaste nas pessoas que vivem mal, ou com maus hábitos, ou que alimentam uma vida desapaixonada, porque são felizes assim, ou porque conseguem. Eu não acredito nisso. Eu acredito que as pessoas não acreditam é que não têm escolha, ou seja, não veem outro caminho que não aquele. Eu aguento-me aqui. E eu acho que nós vivemos se calhar um século inteiro, ou as gerações antes da nossa, com essa mentalidade. Eu, por muito mal que esteja, é assim que eu vivo. Foi isto que me foi dado. E é com isto que eu tenho que aguentar. E atualmente nós temos uma consciência completamente diferente acerca do que é viver bem. Se eu não estou bem, eu pago para estar. O que for preciso, pago no sentido de algo, certo sacrifício que tenha que fazer, sacrificar tempo, investir qualquer coisa. E hoje eu acredito que é algo que é perfeitamente possível porque as pessoas estão abertas a pagar por esse estilo de vida, por uma qualidade de vida muito melhor do que aquilo que têm. Se tu falasses disso aos nossos avós, eu sinto... a minha preocupação é poder comprar um pão e uma sardinha. Como é que achas que eu vou comprar um curso? A minha vida é esta. E provavelmente nós hoje temos condições de vida e se calhar uma consciência suficiente para dizer nós podemos viver melhor, não temos que aguentar com o que temos. E sim, eu pago para ter um psicólogo, por exemplo, a vida toda se for necessário, porque mentalmente me faz diferença. Pago por um curso que me vai dar um estilo de vida mais saudável. E provavelmente é essa mudança de mentalidade que já há muito tempo se debate, que vai levar as pessoas a gastar muito menos em medicina de tratamento para investir muito mais em prevenção, em saúde. Eu acho que o boom já se deu há algum tempo atrás, sabes? Porque neste momento há tanta coisa gratuita e eu própria disponibilizo tanta coisa gratuita que se tu podes começar, ou seja, podes começar de forma muito autónoma a fazer mudanças e então depois chegar a um ponto, ok, eu quero um curso, quero uma coisa estruturada, eu já sei isto, mas eu quero que isto esteja bem explicado, então vou fazer um curso e vou então fazer as mudanças com mais firmeza e com mais estrutura. Eu acho que tu tens razão naquilo que dizes, mas eu acho que o boom da procura deste género de coisas já aconteceu, sabes? E eu não me importo nada eu tenho montes de mensagens de pessoas a dizer que a Dulce já me ajudou tanto com este vídeo e já fiz esta mudança e não sei o quê, e já sinto uma diferença enorme, e depois são pessoas que depois não têm a possibilidade económica de investir num curso, e está tudo certo. Claro. Foi ontem ou hoje que li, acho que foi hoje de manhã, eu publiquei um condimento que é utilizado como remédio caseiro para problemas articulares, varizes, não sei o quê, e a pessoa comentou, até fixei o comentário dela a dizer que estava muito melhor dos problemas articulares, mas do dia para a noite está a fazer há 15 dias, portanto desde que eu publiquei está muito melhor dos problemas articulares. Nas varizes superficiais não vê nada, mas sente as pernas muito mais leves, e que recomenda aquele condimento a todas as pessoas que estejam com o mesmo problema. Ou seja, eu não sei se esta pessoa algum dia vai comprar um curso, entendes? Porque neste momento há muita coisa disponível e também há muita confusão, graças a isto. Há muita confusão. Pronto. E há muitas pessoas a fazer um desfavor à humanidade com coisas que dizem. Também há cursos para comer 1 quilo de carne diária. E os suplementos que tens de tomar para Todos os suplementos. para lidar com o ácido úrico e outras coisas. Pronto. Médicos anti-aging, quem não quer. Sim. Mas, pronto, talvez o boom da compra destes discursos já tenha ocorrido. Eu continuo a achar que eu tenho, que ainda sou necessária. No dia em que eu achar que não sou necessária, a Miligrãos desaparece. E os cursos da Miligrãos desaparecem. E até era uma felicidade, sabes? Porque era sinal de que as coisas estavam bem, que a medicina estava As pessoas já não a fazer precisavam. isso, que as pessoas já não precisavam. É engraçado, eu acredito que cada vez vai haver mais necessidade e mais procura. Ainda que tu sintas que já houve no sentido de as pessoas despertaram,
mas eu acredito que cada vez mais vai fazer parte da vida das pessoas, permanentemente. Ok. Porque Sim. é algo que nos vai acompanhar e muitas vezes nos vai lembrar quando nós estivermos um bocadinho Tu sentes desviados. que abranges pessoas na casa dos 20, por exemplo? Ou pessoas mais velhas? Mais velhas, sim. É muito engraçado porque uma das coisas que temos que ajudar as pessoas, como é tudo online, as pessoas mais velhas têm algumas dificuldades, às vezes, no acesso à escola e Claro. coisas assim. Então temos que explicar tudo, como é que têm que fazer, porque eu vou a pessoas mais velhas. Tenho algumas pessoas novas também, é muito engraçado, mas é acima de 40 anos, tudo. Talvez também por causa da minha idade, Da não forma sei. como comunicas também. Sim, da forma como comunico. Ou os mais novos ainda não estão preocupados com o assunto. Sim, Estão talvez. ocupados a ser à noite. Não, mas há um grupo de jovens que tem alguma consciência, assim. Como em tudo, não é? Há sempre aquele grupo que não encaixa e que não encaixa nas saídas à noite, nem na vida, pronto, mais superficial, por assim dizer, que também é necessário. Há uma idade para tudo, não é? Aquilo que eu dizia dos ciclos, não é? Há uma idade para tudo. Há uma idade para sair à noite, para estarmos com os amigos, para não nos preocuparmos com a saúde, porque temos saúde. E só passado uns anos é que, epá, olha, com 20 anos eu consegui fazer isto e agora já não, o que é que aconteceu entretanto? Não é? Pronto, mas há uma idade para isso também, para viver despreocupadamente, faz parte. Replicar a forma como tu és macrobiótica, no teu caso, por exemplo, analisando a média do estilo de vida que a nossa população tem, não é possível. Eu diria que é muito difícil alguém viver com a disponibilidade de tempo, por exemplo, para replicar. A macrobiótica, como tu disseste, pode ser aplicada num espectro gigantesco. Tu levas a macrobiótica com uma disciplina que será difícil de aplicar à maior parte das pessoas. Ou discordas? Eu discordo um bocadinho, eu discordo porque é assim, é uma questão de opção. Às vezes não, quando me dizem, por exemplo, que o arroz integral dá muito trabalho a cozer e que não tens tempo, imagina tu, eu não tenho tempo, eu faço um arroz branco naquele momento e como. Pronto, e aquilo demora-me 10 minutos e está feito. Ou até posso comprar daquele que já está meio feito e em 5 minutos ele está pronto. Não, eu não estou a falar de cozinhar, não é estou a falar tempo. de criar a alimentação, de Cultivar. Olha, Cultivar. sim, o que eu sinto é que as pessoas fugiram da terra, não é? Fugiram mesmo da terra. Nós mudámos para uma aldeia que não conhecíamos ninguém e com muitos terrenos disponíveis e eu vejo que os terrenos estão ao abandono, não é? Portanto, há poucas pessoas com disponibilidade para vir para fazer esta mudança. Mas são escolhas, mais uma vez. São escolhas. Ou tu escolhes ter os 14 ordenados por ano, limpinhos, e estás a fazer. Podes estar a fazer o que amas, e está tudo certo. Ou tu começas a perceber que o que faz sentido é teres o contacto direto com a natureza, com os ciclos, com as coisas que acontecem com a chuva, com o vento, com o sol, com tudo o que supõe e com calos nas mãos e tudo o que supõe trabalhar a terra e fazes a mudança, porque terreno não falta. Agora, pessoas com disponibilidade para fazer isto, mas no fundo são escolhas, Paula, são escolhas, não é? Eu não acredito, quando às vezes me dizem que eu fiz a escolha porque sou uma privilegiada, eu penso, epá, as pessoas não sabem o que estão a dizer. Que há muitas pessoas que não têm possibilidade de escolher. As pessoas não sabem o que estão a dizer. Porque ir para o campo significa que não vais ter acesso a tanta coisa, mas há muita coisa que a cidade te obriga a ter e que tu não tens necessidade e que só tens necessidade porque vives na cidade. Entendes o que eu quero dizer? Eu costumo dizer, eu aqui não tenho tudo, mas não me falta nada. Portanto, é o decrescer que assusta as pessoas. O ir para o campo é como se tu decrescesses, não é? Estás no estrato social, vives na cidade, tens acesso a filmes, a centros comerciais, a uma série de coisas que quando vais para o campo, acabou. Não há. Tens outras coisas. É uma questão de querer, é uma questão de escolha. Não é um privilégio. Eu não fiz esta escolha porque sou uma privilegiada, porque estou acima de outras pessoas. Não entendo quando me dizem que sou privilegiada.
venham experimentar a vida que eu estou a viver e depois digam-me se eu sou uma privilegiada, se eu escolhi porque sou privilegiada. Mas exige um ajuste muito grande do estilo de vida médio que as pessoas têm. Sim, é uma questão de quereres. É uma questão de quereres. Eu, por exemplo, eu treino. Eu disse-vos que treino. E estou muito feliz de ter ali uma box onde posso treinar. Em Tábua, numa vila. Escolheste estrategicamente. Nada, não escolhi estrategicamente nada. Estou muito feliz. Uma das coisas que eu pensava no início é, ok, eu vou deixar de ter acesso a... Eu, em Setúbal, ia treinar a um estúdio de treino. Eu, quando me apetecia, ia a um ginásio e fazia uma aula de cycling, e quando me apetecia, ia a uma box e fazia um treino de crossfit. Eu, neste momento, estou cingida àquilo. E faço aquilo. Tenho saudades do cycling de vez em quando, ou de uma aula num estúdio. Tenho. Mas sobrevivo bem sem isso. E se calhar sobrevivia bem sem a boxe, não é? Eu iria, assim como quando foi a pandemia, eu transformei, ok, eu não posso ir à boxe, vou começar aqui a correr no meu bairro. E é uma questão de, não havendo aquilo que nós temos, nós criamos outras possibilidades. E eu sinto que as dificuldades, isto é uma das coisas, dos princípios da macrobiótica, as dificuldades é que nos fazem crescer. Eu só vou à procura de uma alternativa, eu só me adapto, eu só sou mais capaz quando me confronto com as coisas. Imagina que vocês agora iam viver para o campo, vocês iriam ter de se confrontar diariamente com as coisas que o campo vos dá, não é? E que é diferente disto aqui. Eu fui para um sítio, eu não conhecia ninguém, eu não conhecia sequer as terras. Eu até, a minha cabeça, decorar que esta terra chama-se assim, eu vou lá ter desta maneira. O que foi necessário, e eu não tenho a vossa idade, não é? O que foi necessário aqui dentro de transformação. Mas só quando nós nos expomos à dificuldade é que nós nos transformamos. Porque senão vamos estar sempre moldados à mesma Qual é que coisa. foi a maior dificuldade? Aquela coisa que ninguém te avisou que seria assim e que não estavas mesmo à espera? Olha, a maior dificuldade foi mesmo a casa que nós compramos, que era uma casa antiga e que necessitou de muito mais obras do que aquilo que nós estávamos à espera. Nós estávamos à espera de em 6 meses estarmos a mudar e as obras foram tão profundas que só ao fim de 2 anos é que fizemos a mudança. Portanto, isto ninguém me preparou para eu viver 2 anos numa casa muito pequenina e acompanhar as obras ali ao lado e o pedreiro dizer que vem no dia a seguir e não vir e nós desesperarmos porque, entretanto, sem este fazer isto, o outro não fazia aquilo e, portanto, este processo, há bocado eu disse, as pessoas não têm tempo para os processos. As pessoas não têm 2 anos para estar à espera de uma casa. Entendes? E este processo da reconstrução da casa foi o que mais nos consumiu. Claro, o passar também de ter um terreno que não foi nunca cultivado a produzir é mais um processo, mais uma... Portanto, mas são desafios que nós vamos vivendo. Mas, por outro lado, eu ganhei uma aldeia, ganhámos uma comunidade física. Ou seja, nós temos... ou seja, eu tive muitas dificuldades, mas também senti muito apoio dos vizinhos. O sentir que ok, estão-nos a acolher, nós trazemos um menino à aldeia, até me estou a emocionar, porque as pessoas, crianças, não há muita coisa, não são muito comuns nas aldeias, não é? Ali há crianças, mas trouxemos um menino à aldeia, trouxemos outra vida e as pessoas acarinharam-nos muito e percebiam as nossas dificuldades, percebiam que nós tivemos a utilizar a garagem de uma vizinha, ainda hoje usamos o estendal de uma vizinha que nos deixa lá estender a roupa, ainda me apanha a roupa e me atrás da dobradinha. Este género de coisas só acontecem também quando tu te expões ao mundo, não é? Porque senão tu não vais ter a oportunidade primeiro das dificuldades que te vão mudar, mas também de colheres estes miminhos que te vão aparecendo no caminho e que de outra forma nunca irias conhecer, não é? Eu acho que passado 2 meses ou 3 o meu filho já foi dormir à casa de uma vizinha porque nós tínhamos que sair e ele no dia a seguir tinha que ir à escola e o marido o levou à escola, não é? Mas para ele não foi difícil? Eu tenho a sorte de ter um filho super adaptável. É? O mais novo, sim. E os outros também, mas o mais novo principalmente. É uma criança muito tipo, está tudo bem, vamos ver. Chega à escola, é um miúdo muito querido pelos colegas, portanto é um miúdo com muito boas características. Eu sinto isso.
Ele gosta de estar na aldeia e gosta, assim como gostava de. Nunca abandonou completamente os amigos que tinha em Setúbal. Portanto, abandonou no sentido, ele continua a manter contacto e continua a acarinhá-lo quando nós lá vamos. Portanto, é um miúdo com muito boas características. Nisso eu tenho muita sorte. Muita Ainda sorte. bem. Sim, é isso. E acho que foi uma riqueza para ele também, não é? Conhecer a aldeia, conhecer outra realidade. Ele tem muito tempo para chegar à cidade, para ir para a universidade, para conhecer aquilo que eu conheci. Claro. Para ele é uma riqueza este contacto com a terra também. claro. Tu não esperas que a macrobiótica se torne uma religião e que toda a gente queira, Já é para algumas coisas, para algumas pessoas, uma religião. no sentido de massificar, ou seja, tu não tens a expectativa que a macrobiótica seja um estilo de vida populacional, que haja. Nunca vai ser. Nunca vai ser. Porque é uma escolha. Sim, o que eu sinto é que a macrobiótica também cumpriu um papel que poucas pessoas lhe reconhecem, que é de trazer muitas empresas de produtos naturais, de produtos alternativos, de muitas quintas de produção biológica foram iniciadas por macrobióticos que vieram do Japão para a Europa e para os Estados Unidos. E esse foi um contributo já gigante, sabes? Acho que poucas pessoas reconhecem. Muitas receitas que nós vemos para aí de pessoas que são vegetarianas foram beber conhecimentos às preparações da macrobiótica. E isso está divulgado. Isso está divulgado mesmo que sem ser com o nome de macrobiótica. O resto, uma coisa massificada, não, porque as pessoas não querem dificuldades, as pessoas querem facilidades. Um japonês vai-te desejar que tenhas dificuldades para crescer. Um japonês vai-te dizer isto, na macrobiótica diz que tenhas dificuldades. Desejam ao filho que tenhas dificuldades. Desejam ao melhor amigo que tenhas dificuldades. E porque só isso é que te vai fazer crescer. E portanto acho que num mundo que nós temos, que achamos que só o conforto, aquilo que não custa, claro que depois há influências no sentido contrário, há os banhos gelados, há o jejum intermitente, há tudo isso, coisas que fazem com que haja stress no teu corpo que te tornam mais adaptável. Mas são nichos, hão de ser sempre nichos, porque as pessoas não querem dificuldades, as pessoas querem muito o conforto. Mesmo o banho gelado é uma das coisas recomendadas na macrobiótica há anos, principalmente para homens, não é? O jejum é uma das coisas que se recomenda na macrobiótica há anos. Ao saltares uma refeição, ou só fazeres 2 por dia e fazeres um jejum grande noturno. Portanto, estas coisas que estão a vir agora, é muito bonito vê-las a aparecer noutros setores, mas não com o nome de macrobiótica, porque não inclui a filosofia, não é? Como é que esta mudança tão grande fluiu tão bem entre um casal? Porque seria normal Sim. vocês... Olha, primeiro nós queríamos os dois mudar. Chegámos a um consenso, ok, vamos sair daqui. Depois, o meu marido, apesar de ter vivido muitos anos no Alentejo, ele sempre que vinha ao norte dizia, eu sinto-me bem aqui. Ou seja, ele no meio da montanha, no meio da natureza, o cheiro das coisas do campo, para ele era muito claro que ele gostava de estar aqui. Depois o que eu digo é, ou a relação está mesmo forte, e vocês sabem os dois que o principal é o vosso relacionamento e tudo o resto é coisas que acontecem fora, tipo o pedreiro não chegou, não sei o quê, e isto não tem nada a ver com o nosso relacionamento, são coisas que estão a acontecer e é lembrarmos continuamente, ok, eu estou irritada, mas eu não estou irritada com a minha esposa, eu estou irritado é com o pedreiro que não apareceu, e estarmos sempre nesta ou seja, com o relacionamento em primeiro lugar, e isto é um teste grande, ou seja, ou o relacionamento acabava, não é? Ou tornávamos mais fortes, resilientes e mais com certeza de que isto é um projeto a dois e vamos continuar juntos. E isto poderia ter sido o fim do meu casamento, sim, esta mudança. Mas os dois queríamos, os dois fizemos por que acontecesse e os dois estamos no barco juntos. Portanto, é muito difícil, acho eu, se houver alguma coisa que nos aconteça à frente que nos separe, mas pior do que já nos aconteceu, é muito difícil que aconteça. E há muitos pormenores na mudança que nem vale a pena dizer que nos testaram até ao limite.
mesmo. Continuamos ou não continuamos? É isso. Porque tens que mudar muito a velocidade com que vives quando fazes uma São transição. mudanças estruturais, Paulo. As pessoas, é uma mudança estrutural, mas completamente. Para mim, então, e para ele. Porque deixámos empregos, deixámos o local que conhecíamos, os amigos que tínhamos, a base de sustentação que tínhamos, a casa que tínhamos, tudo. É uma mudança estrutural. É como nascer de novo. É como nascer de novo. Sim, é como nascer. Eu digo que esta mudança foi... Ter um filho é duro. Muda muito a cabeça de uma pessoa, muda a tua realidade por completo. Esta mudança é quase ou maior do que ter um filho. Porque mudaste tudo. É uma mudança estrutural, mesmo de base. Não há muita gente que esteja disposta a fazê-la, não é? É muito bonito o sonho cor-de-rosa de viver no campo, mas tudo o que se opõe, não é? De tu mudares tudo, a maior parte das pessoas eu um dia gostava de fazer a mesma coisa. Vocês não imaginam centenas de pessoas a dizer-me isto. Eu um dia gostava de fazer a mesma coisa. Gostava de ter coragem para fazer a mesma coisa, não é? Mas é duro. Eu digo, não o façam se o vosso relacionamento tiver um bocadinho Conturbado. isso, já não for ou com alguém contrariado. É como alguém ter um filho quando o parceiro não quer. Claro. Como é que a macrobiótica vivida como todo um estilo de vida pode ser visto como algo idealista se eu tiver num estilo de vida no extremo oposto? Muito rápido, posso considerar que ok, mas eu tenho que basicamente virar o meu mundo ao contrário e não estou disposto a isso tudo. A tua escola, por exemplo, ensina-me a mim a olhar para a macrobiótica como algo que não é todo um estilo de vida, mas que me pode ensinar muita coisa para eu adaptar ao meu estilo de vida, que é extremamente rápido. Ou seja, Sim. é enquadrável na vida de toda a gente. Eu acho que é enquadrável na vida de toda a gente se a pessoa estiver disposta a fazer mudanças. Ou seja, se tu estás com um estilo de vida muito acelerado, se não tens tempo para te sentares, olhar para a tua comida e veres de onde é que aquilo veio e aquilo que se vai tornar em ti, é o ato mais íntimo que tens para contigo, não é? O alimento vai se tornar nas tuas células, no teu corpo, no teu sangue, em ti. Se não tens tempo para parar, para fazer pequenas paragens, para refletir sobre o sentido que a tua vida está a ir, ou seja, é muito difícil, não é? Porque se estás num ritmo... Eu vivi já muito em ritmo acelerado, não é? E sei o que é que estás a dizer, de piloto automático. Eu tenho que fazer isto tem que estar feito ao final do dia, não é? Os banhos dos miúdos, a tese de doutoramento, não sei o que, tudo tem que estar feito, tem que fazer tudo. A partir do momento em que tu começas a entrar em contacto com a realidade, até com o teu corpo, a ter intimidade com o teu corpo. Quantas vezes nós nos esquecemos, principalmente quem não pratica desporto, quem não tem mínimo de contacto com o corpo, esquece que vive aqui dentro. Nem tem noção do corpo, não tem noção vivem aqui, na cabeça, no rosto, naquilo que vem no espelho, nunca, nem sequer deixem às pernas, a tudo que supõe o corpo. E, portanto, quando se vive num ritmo muito acelerado, está-se aqui só. E, portanto, é necessário parar, é necessário ter esta noção de que aqui há uma pessoa e que o ritmo que vive não é adequado a um ser humano. Não somos máquinas, não é? É curioso porque tu falas na vertente da alimentação, mas já passou por aqui, por exemplo, o professor José Soares, que é fisiologista e é um fisiologista muito ligado à performance. E quando tu lês os livros dele, ele está constantemente a dizer-te: se queres viver melhor, se queres ter melhor performance, para, respira e deixa o piloto automático. São coisas completamente diferentes. Não falando em nutrição, ele aplica quase a macrobiótica ao sistema de Os performance. princípios estão lá, sim. Sim, os princípios são os mesmos. Porque... Sabes que até na respiração tu tens um intervalinho em que não estás a inspirar nem a expirar. Pois, porque é que tu farias isso para o resto das Há coisas? há um pequeno intervalo. Há muitas técnicas de meditação e tu procuras, que centraste nem é na inspiração nem a expiração, estás a procurar esse pequeno intervalo. E é muito interessante quando tu estás só a ver esse pequeno intervalo. E é uma das coisas, por exemplo, os japoneses têm muito isto, que há uma coisa que se chama ma,
que é um intervalo em que é mesmo não estás a fazer nada, estás a ouvir uma música, só estás a ouvir uma música, estás a olhar para um quadro e só estás a olhar para esse quadro. E eles recomendam que se faça isso com regularidade ao longo do dia, para tu teres noção do tempo a passar, porque senão tu chegas ao final do dia, o dia foi chegaste ao final do dia, estás aqui na cama outra vez e pensas, epá, parece que me levantei há pouco, estou agora a deitar-me, parece que nem fiz nada. O dia passou e eu não dei conta. Então quando tu fazes pequenos intervalos, e eles têm a cerimónia do chá, têm uma série de coisas que ajudam também ao centrar, ao estar no momento presente. Quando tu fazes pequenos intervalos em que não estás a fazer nada, então tu dás conta, há um momento ali para ti, é como o intervalo da respiração, estás só naquele momento. Eu não sei quantas pessoas ouvem música só a ouvir música neste momento. Nós ouvimos música a acompanhar qualquer coisa, não é? Mas não temos tempo para contemplar, no fundo, não temos tempo para observar. Eu, por exemplo, eu agora na horta, epá, olha, esta flor ontem estava assim, hoje já cresceu. E vemos a energia, aquilo que nós dizemos na macrobiótica, a energia da primavera, a energia ascendente, chama-se energia ascendente. Houve lá umas plantas que eu tinha, pá, de um dia para o outro 10 centímetros, eu ficava, epá, como é que é possível? Que força é que puxou esta planta para fora? Não é? Nós falamos muito de forças de energia, não é? A força da terra, a força do céu. Quando germina eu não sei se alguma vez vocês viram uma semente a germinar, ela germina para cima e para baixo. Na macrobiótica nós dizemos que há a força do céu, que puxa as coisas para baixo, não é? Vem de fora para baixo, e que há a força da terra que puxa as coisas para cima. Tu consegues observar, olha, mas tu tens que ter tempo. Ou seja, esta vida acelerada, tu ao introduzires a macrobiótica na tua vida, naturalmente a tua vida vai começar a abrandar. E vais começar a ter tempo para refletir, para pequenas paragens, para olhares para a tua comida e perceberes de onde é que aquilo veio e agradeceres, para parares, por exemplo, antes de estares completamente cheio, os 80% cheio, e começas a perceber, ok, eu não preciso da sobremesa, são os 20% que está ali, eu já não preciso deles, já estou completa. Vais começar a ter tempo. Muitas das pessoas comem para matar a fome, não é? E que não está em nada errado. Eu também tenho muitos momentos em que eu como para matar a fome, não é? Mas não pode ser sempre. Porque senão eu desconecto-me desconecto-me de tudo. Esta vida que nós estamos a levar, vocês acham que é natural para um ser humano estar sempre fechado dentro de 4 paredes? Ou ir só ao parque? O parque já tem tudo que seja estruturas. Nós às vezes precisamos de um bocadinho do caos, o caos da natureza, que no fundo tende para o equilíbrio. Não é? Há coisas que parecem caóticas, mas tudo tem um padrão. E nós, quando temos tempo para reparar nisso, percebemos que aí está o princípio da macrobiótica, a natureza não faz nada errado. E nós não temos que ter medo, nem o nosso corpo faz nada errado. Aliás, eu acredito profundamente que o nosso corpo está sempre a criar saúde, seja dado as circunstâncias para tal. E vamos a caminho da velhice? Vamos. É o ciclo. É o ciclo. Não é? Eu não queria ser sempre bebé. Sem dúvida. Há uma certa piada quanto... Sempre disse isso, já disse isso muitas vezes à Rita. Eu não me preocupo minimamente pela ideia de estar a envelhecer. Faz sentido. Muda muito a tua fisionomia, não é? E nós eu preocupo-me que é de género. Até falámos disso no outro dia. Eu, não te preocupas em pôr protetor solar? Ele, não, eu vou envelhecer e vou. Ok, pronto. Eu vou amar as minhas rugas. Está tudo bem. Olha, mas ter essas palavras de apreciação para connosco ao espelho é importante, mesmo que haja rugas, mesmo que haja... Claro. Claro. Isso também faz parte do autocuidado, não é? Quando nós apreciamos aquilo, o ser que estamos ali à nossa frente, não é que é um milagre. Portanto, temos que apreciar. Eu sou lindo. Olha, eu adoro isso. Rugas. Eu adoro isso quando as pessoas são capazes de dizer isso. Eu sou bonito. Eu sou bonito. Ou sou bonita. Eu sou linda. Lá em casa ouve-se mais a Rita a dizer isso do que eu. Mas isto são coisas que em casa. Mas a Rita é linda. Estamos todos lindos. Dulce, se tivesses a missão de elevar os 5% da população que pratica exercício para 95%, por onde é que tu começavas? Eu começava pelas crianças, sem dúvida. Sem dúvida. Eu vi uma coisa linda, linda. Não sei em que país é um país europeu. Não sei se é a Alemanha. Que eles têm um estágio em que os miúdos vão fazer exercícios de levantamento, de lifting.
Pá, eu achei aquilo extraordinário, porque era um Ah, bando sei. de. Viste uma Sei, publicação? sei. Pá, eu achei, olha, isto era extraordinário. Se eu era péssima em educação física na escola, porque era só, fazíamos muitos jogos de grupo. Epá, eu nos jogos de grupo, a jogar futebol, a jogar basquete, pá, eu não. Mas gostava quando era ginástica. E ainda hoje, eu a partir do momento em que deixei de ter a ginástica obrigatória, comecei a ir a ginásio, logo quando entrei na universidade, e pensei, epá, isto é muito giro. E nunca deixei de praticar desporto. Se talvez adequar a educação física para ou seja, desde muito pequeninos, assim como no Japão eles são obrigados a limpar tudo que fazem e depois levam isso para a vida, a educação desde miúdos, muito menos tempo sentados e muito mais tempo a fazer atividade. E eu acho que até ia melhorar em termos cognitivos a aprendizagem. Claro. Pronto, eu não sei. Até porque eu acredito que agora, mesmo os miúdos, quando estão sentados nas aulas e estão a ser levados pelo telemóvel também. E quando estás a fazer exercício, o telemóvel não cabe. Exatamente, é isso Não mesmo. cabe. É mesmo isso. Eu acho que começaria. É a longo prazo. É. Eu neste momento estou a pôr árvores no meu terreno que eu nunca vou usufruir delas. Nunca. Cuidado que eu tenho, o tempo que leva uma árvore daquelas a crescer, eu nunca vou. Ok? As coisas levam tempo, não é para mim, é para alguém. E portanto, começar agora com os miúdos. Os miúdos naturalmente gostam de movimento. Uhum. É aquela velha expressão, a melhor altura para plantar uma árvore era ontem. Isso. Pronto. Isso. Olha, Se for a hoje. mãe fazer exercício durante a gravidez e depois levar os filhos logo desde pequeninos. Os meus filhos, os dois mais velhos, iam comigo às aulas. Punham-lhes um tapetezinho e eu ia fazer aquilo que gostava. E eles ficavam ali entretidos um bocadinho e acho que nunca se chatearam de ir comigo. E eu também os acompanhava às atividades deles. Portanto, Que é importantíssimo. é importante. Claro. A única coisa que eu quis mesmo é que eles aprendessem a nadar. E depois o resto das atividades foram escolhidas por eles. Claro. Mas desde muito pequeninos era muito importante que eles soubessem dentro da água salvar a sua vida e, se necessário, ajudar alguém. Espetacular. A ti que já testaste aí 2 ou 3 vezes essa interrupção que tens entre inspirar e expirar, muito obrigado por ter chegado cá. Muito obrigado, Dulce, por Obrigada. ter estado Obrigada. cá. Para a semana voltamos outra vez. Subscreve o nosso canal, subscreve o canal da Dulce, que também é extremamente interessante. Ela está aqui em baixo na descrição, identificado, todas as páginas dela, e partilha este episódio com quem achas que merece perceber o que é macrobiótica e ouvir a Dulce. Muito obrigado. Obrigado, Dulce. Obrigada. Obrigada. Onde é que a nossa sociedade ia se todos arranjassem desculpas para não fazer? O medo paga o medicamento. Não nos queremos é tirar essa malta do sofá. Aqui em Portugal nós não temos cultura de treino. Tenho solução para isto. Sabem qual é? Exercício físico. A essência deste podcast é lutar contra o meu principal concorrente, que é o sofá.